Bom dia, irmãos. São 10 e pouca da manhã. Eu estou no Monte Viegas. Hoje é dia de Santa Ceia. E a palavra que Deus me deu foi dízimo, né? Tem muitas pessoas que pregam que não é necessário dar dízimos. Satanás tem usado tremendamente essas pessoas. É claro que tem falsos pastores, sempre teve, irmãos, sempre existiu falsos pastores. Em Jeremias 23, Jeremias veio muito antes de Jesus. E tem pessoas que falam, não é necessário pastores. Veja, Jeremias veio antes de Jesus e lá está, Jeremias 23. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Tem diversos ai, onde Deus vai cobrar desses pastores que têm transformado a casa dele em comércio, que têm transgredido os mandamentos, que têm desviado através de escândalos, né? Quando fala que a raiz de todo mal é dinheiro, né? As pessoas pensam que muito dinheiro só, não, pouco dinheiro também, irmãos. Mas o muito dinheiro realmente tem transgredido, tem desviado muitos. Mas muitos de nós somos cooperadores da obra. Esses dias tem me entristecido muito, porque muitas igrejas têm se fechado, pessoas não têm dizimado, não têm ofertado, o pastor dorme de cabeça quente, acorda de cabeça quente, nós já passamos por isso. Hoje a igreja está situada dentro da minha casa, mas isso não significa que não tenha gasto. Minha conta de luz disparou, porque são muitos ventiladores agora, muitas lâmpadas acesas durante diversos cultos ao mês, né? Então a conta de luz disparou, a conta d'água disparou, toda hora é um cabo de microfone, é um microfone, agora a caixa de som está dando defeito. Cestas básicas, né? De algumas pessoas, algumas famílias que nós sabemos que tem sim precisão, né? É incrível que existe pessoas que falam, vai trabalhar, é só olhar na televisão também, né? Tem pessoas que não querem trabalhar, isso é fato, né? Porque eu sustentei meus filhos fazendo faxina. Eu orei e Deus abriu essa porta para mim. Deixei de ser caixa de supermercado para ir trabalhar fazendo faxina, tinha mais tempo de ficar com meus filhos. Agradeço a Deus por essa porta, era um trabalho cansativo, mas era um trabalho digno, justo. E com esse dinheiro, meus filhos tinham bicicleta, meus filhos tinham videogame, meus filhos tinham roupa nova. Com esse dinheiro eu ajudava para pagar aluguel, né? Porque no casamento tudo é conjunto, não tem meu nem teu. Ajudava a pagar aluguel, ajudava a pagar a luz, a água e por aí ia, né? Com dinheiro de faxina, não foi batendo em porta da casa de ninguém. Mas voltando ao dízimo, irmão, de tudo que Deus coloca na nossa mão, nós temos que dar 10%. Eu creio num Deus que paga o aluguel dele, irmãos. Porque quando nós éramos do Ministério Oliveira, às vezes estava faltando R$ 50. Eu lembro que uma vez estava faltando R$ 50, uma irmã ligou para o meu filho, o Bispo Júnior, e pediu uma oração, que ela estava com uma causa na justiça de dinheiro, que estava presa, acho que o patrão dela não queria pagar por nada, uma coisa assim. E ele orou. E no outro dia essa causa foi liberada. E Deus pegou e falou assim, pega R$ 50, acho que era só pagamento, dinheiro pouco. Pega R$ 50, ela era de outra igreja, ela tem que dizimar na igreja que ela congrega, ela pode ofertar em outra igreja. Né? Se tem gente sofrendo para dar o dízimo, né? Porque não é só o dízimo não, tem oferta também. Tem gente que se amarrando para dar o dízimo, imagina que se lê a palavra e fala que é para dar o dízimo e oferta, né? Ainda tem isso. Aí ela pegou R$ 50, Deus mandou. Era exatamente os R$ 50 que estava faltando. Estava chegando, faltava 1 ou 2 dias para pagar o aluguel, né? E estava faltando, não entrava oferta nenhuma. Às vezes a pessoa vê passando a salva e pensa assim, nossa, tá entrando dinheiro pra caramba. Às vezes tem 10, 15, 20 centavos, né? Moedinhas, né? Vai pegar essas moedinhas para comprar um sorvete na rua, não dá para comprar um picolé na rua, quanto mais para pagar o aluguel, ou uma conta de luz, ou uma conta de água. Uma das coisas que eu acho que tem um gasto bem grande dentro da casa do Senhor é ministério infantil, né? Porque a gente tem que ter um lanchinho para as crianças, é papel, é lápis de cor, a gente tem que ter uma televisão no ministério infantil para passar um desenho evangélico, porque as crianças elas são muito visuais, né? Então elas aprendem vendo mais do que ouvindo, elas ouvem bem, mas elas vendo associam. Então tem que ter muita coisa.
Eu acho interessante ter também microfones na salinha para que as crianças venham cantar, porque elas gostam de cantar no microfone, venham louvar no microfone. Tem que ter professor de música para ensinar, as crianças querem aprender, e as crianças, quando você é criança, elas têm uma capacidade maior de aprender, né? Aprender a tocar uma bateria, um violão, né? Uma guitarra, um pandeiro. Minha filha Diana aprendeu pandeiro, foi o próprio Deus que ensinou, mas o pandeiro estava lá, irmãos. Um dia ela pegou e começou a tocar, e hoje ela toca. O pandeiro estava dentro da casa do Senhor. Um pandeiro bom está aí entre R$ 180. Compramos um pandeiro que custa mais ou menos R$ 100. Eu não acho esse pandeiro duro, estranho. Eu não entendo muito de pandeiro, mas eu sinto que o som não é bom. Ou seja, uma coisa boa, uma caixa de som boa, né? Para botar um violão, botar uma guitarra, tudo isso é um gasto muito grande, né? Transportes, nós somos chamados para levar as crianças. Quando eu era líder de igreja, eu ia a pé com as crianças, aí as crianças reclamando, e eu falava assim: ué, vocês estão orando para Deus mandar uma van, né? Mas aí como é que pensa que Deus vai mandar o dinheiro para comprar uma van para transportar as crianças de uma igreja para outra, em vez da gente sair andando com um monte de igreja? E eu fui líder também num ministério, eu fui líder de criança em algumas igrejas. E algumas eram comunidades, então às vezes estava dando tiro, tá eu com o filho dos outros. Aí eu brincava: todo mundo aqui na calçada, que o anjo está na calçada, hein? Todo mundo juntinho, que o anjo está juntinho. E eu orando: Deus, o Senhor que vai nos levar, o Senhor que vai nos trazer, porque se eu soubesse que estava assim, eu tinha desmarcado. Ou seja, era uma situação que não dava para voltar. Tentar o Senhor é quando eu meto a cara: a Deus vai me salvar, Deus tem obrigação. Não, isso é tentar o Senhor. Mas se eu já estou na situação, né, então eu vou pedir a Deus para guardar. E Ele guardava. Sempre, nunca aconteceu nada, sempre voltamos. Deus levou, Deus trouxe, como sempre. Ele prometeu, Ele cumpriu. Mas como é que Deus vai mandar dinheiro para a sua igreja, para a igreja haver um crescimento? Através de dízimo e oferta. Eu tenho que ser sincera que eu não acreditava muito em bênçãos financeiras, não. Acreditava mais em milagres, em cura de câncer, cura de AIDS, mas financeiramente eu não tinha essa fé, não. Eu era missionária, mas não tinha essa fé muito grande, não. Criei meus filhos com muita dificuldade, irmãos. Teve uma época que eu estava sozinha, eu venho de um segundo casamento hoje. Eu criei meus filhos eu sozinha, com a ajuda da minha irmã, né? Com a ajuda da minha irmã Ana Paula, mas era eu, 3 filhos, minha mãe, né? 3 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas. Vinha gente, comia pizza na minha casa, tomava refrigerante. Onde vinha esse dinheiro? Vinha de Deus. Mas eu dormia pensando na conta de luz, na conta d'água. Eu não conseguia enxergar que Deus já tinha me tirado do aluguel. Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus já fez, só o que não fez. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu errei muito nessa área. E como é que Deus vai nos dar condições de dizimar e ofertar? E eu vi o meu filho, o Bispo Júnior, orando no Ministério Oliveira para que Deus abrisse portas, né? Nós tínhamos intenção de ir para uma igreja maior, nossa igreja era muito pequenininha, e ele queria também abrir uma outra, e queria que fosse maior, né? E eu falava com ele: eu quero um lugar grande, porque Ministério Infantil, Júnior, é uma coisa que precisa de espaço, não é uma salinha jogada no canto, não. Tá? A criança é igual formiga, uma chama a outra, eles são evangelistas por natureza. Uma chama a outra, e eu quero esse espaço no Ministério Infantil. E a gente começou a orar, ele botou a gente para orar, mas tenho consciência que quem mais orou era ele, porque ele acreditava mais, para que Deus abrisse porta. Eu nunca tinha visto tanta gente dando testemunho. Muitos deram testemunho dentro da igreja no microfone, mas outros não voltaram nem para dar, nós só ficamos sabendo. Dinheiro que apareceu em conta, pessoas que receberam telefonema, causas que eles achavam que estava perdida, que não tinha mais jeito, advogado ligou, causas que eles foram ver, assim, que tinha esquecido, Deus do nada trouxe a lembrança, foi lá ver, o dinheiro já estava depositado. Teve uma irmã lá que ganhou 6 mil lá no processo lá da Oi, né? Qual era o dízimo de 6 mil? Para quem nem acreditava. Ela do nada lembrou, foi lá ver, achando, tipo assim, vou perder meu tempo. Chegou lá, a advogada falou: não, seu dinheiro já está depositado aqui já há um tempo. Aí ela pegou 6 mil, 7 mil, 8 mil, uma coisa assim. Mas vamos supor que era 6 mil, que eu não consigo lembrar agora. Qual é o dízimo de 6 mil? É 10%. Se nós queríamos ir para uma igreja maior e Deus começou a fazer aparecer dinheiro na conta de todo mundo,
Como é que Deus faz para manter a casa dele, irmãos? Ela deu testemunho, mas ela deu os 600 reais de dízimo? Não. Não dá nem para comprar uma guitarra nova. A nossa guitarra, a gente ganhou velha. E quem deu, não sei se deu com boa intenção ou má intenção, mas disseram que não valia a pena nem o conserto da guitarra. Conserto era melhor comprar uma nova. Ainda mais que era elétrica, não funcionava nada nela, nada. Tava muito ruim. Não dá nem uma guitarra. Um violão elétrico barato. Não dá, irmão. Mas não foi só ela, foi muita gente, irmão. Muita gente. Então Deus ainda abre portas. Mas se fizeres um voto a Deus, se você abrir a porta para mim, tá chovendo, tá embaçando aqui meu celular, mas eu tô no monte orando, essa chuvinha tá boa, tá gostosa. Eu sinto a presença de Deus aqui. Hoje a nossa igreja está situada lá em casa, é complicado. Eu tenho um cachorro que está muito velhinho, vira e mexe, está doente, não gosto de deixar eles presos. Eles ficam presos durante o culto. O espaço do meu quintal já é pequeno para animais, eu acho que o animal tem que morar em fazenda para correr, que eles gostam de correr, né? Então tem que lavar 2, 3 vezes ao dia, prender eles se estranham porque ficam estressados, porque estão presos. A presença de Deus é notória, mas está chegando o tempo de nós sairmos de lá. E eu creio que o mesmo Deus que foi lá no Ministério Oliveira e abriu porta na vida de um monte de gente, irmão. Irmão, vou ser sincera, só teve um irmão que foi embora para Portugal, que ele recebeu, pegou 800 reais e falou, toma aqui. Caramba, com esses 800 reais, a maior parte foi pro Maranhão. A maior parte foi pro Maranhão, ficou só um pouco para pagar a conta de luz e comprar um pouco de material que estava faltando, areia, alguma coisa, para terminar a salinha das crianças. Mas a maior parte foi pro Maranhão desse dinheiro, uns 100, 100 e pouco só que ficou, para comprar bateria, sustentar a igreja no Maranhão que estava precisando. Mas a maior parte, irmão. E hoje eu ainda tenho visto, gente às vezes me liga para dizer Deus me abençoou. Mas o espírito de avareza, o espírito de mamon, a pessoa está sem dinheiro nenhum, aí Deus dá 6 mil, 10 mil, a pessoa não entende, pô, Deus me deu, a casa dele está caindo aos pedaços, a casa do Senhor está precisando, né? A casa do Senhor está precisando. É cesta básica, irmão, a cesta básica não pode, irmão. As famílias que nós ajudamos é muita criança, eu não quero saber se a mãe fez, deixou de acontecer, eu estou preocupada com as crianças. Eu não ajudo os outros, não quero saber, não foi eu, não. Cara, eu não consigo. Quando eu era do mundo, que eu falo essa expressão do mundo, significa que eu ainda não era de Deus. E eu estava na casa da minha mãe me batia por isso, porque eu não suportava. Que eu nunca gostei de comer com um cachorro me olhando, porque eu sabia que ele queria. Eu nunca gostei de comer. Minha mãe tinha 3 cachorros, eu não gostava de cachorro. Né? Hoje eu adoro cachorro, adoro bicho, né? Hoje eu entendo que eu não tinha contato suficiente. A gente, até de Deus, de tudo, a gente tem que se aproximar mais antes de abrir a boca. Eu falava muita besteira porque eu não conhecia. Agora que eu conheço, eu tenho visto quanto eu era idiota, né? E eu não tenho vergonha, ou melhor, eu tenho vergonha de dizer que eu era idiota. Eu não tenho vergonha de dizer que Deus me salvou e está me limpando da minha idiotice. Porque a pior coisa que tem é idiotice, soberba. Uma pessoa idiota é soberba, irmão. Então eu era soberba. E eu falava assim, mãe, bota esse cachorro para fora, eu não gosto de comer cachorro olhando. Mas às vezes chegava algum amigo lá e eu falava, quer? E a pessoa não quer, mas ficava olhando eu comer. Aí eu falava, cara, quer ou não quer? Porque eu não gosto de comer com o cachorro me olhando. Caraca, minha mãe ficava revoltada com isso. Mas a verdade é que a gente não sabe o que aquela pessoa está sentindo. E criança, irmão, criança não tem culpa de nada. Criança não pode pagar pelos erros dos seus pais. As famílias que a gente ajuda são vacilonas pra caramba. Me perdoa, eu falo na cara delas. Vai aceitar Jesus, rapaz. Jesus abre porta. Larga essa maconha. Larga essas drogas, larga isso. Tanto que eu não dou dinheiro. Não vem com essa história de dinheiro para gás. Né? Já compramos o gás. O João pegava a moto dele, comprava o gás e ia lá. Ia na casa pegar o bujão vazio, comprava o gás na moto. Isso é coisa que às vezes a igreja não sabe. Botava o bujão e ia lá levar o bujão. O Jorge também, que está lá em Portugal, também cansou de fazer isso. Pegar bujão, comprar o gás e levar. Porque dinheiro a gente não dá, porque a gente não sabe realmente para onde vai. Mas também a pessoa não aparecia tão cedo para pedir dinheiro do gás, né? Porque não tem como. Se vender o gás, vai ficar sem gás.
né? Mas a gente não pode responsabilizar as crianças. Há pouco tempo nós demos uma cadeira de roda para um menino, aí veio um monte de gente aqui, porque ele pegou a cadeira de rodas e vendeu por drogas, e eu senti que algumas pessoas estavam, tu é muito boba, pastora, tu é muito babaca. E eu falei, irmãos, eu não vou deixar de ajudar alguém, eu já ajudei, agora é com ele. É, com ele. Eu sei que estava chovendo, ele já estava no skate. Quando eu comecei a acionar a igreja para comprar uma cadeira de roda, eu vi que a cadeira de roda dele estava quebrando. Ele não me via, mas eu via, passando para lá e para cá numa cadeira que eu falei, sim, essa cadeira vai quebrar no meio dessa avenida Santa Cruz, que eu moro em Bangu. E ele vai cair nesse sol de 40 graus, vai acabar se queimando. E eu comecei a acionar a igreja. E a cadeira de rodas dele veio quebrar e a gente não conseguiu juntar o dinheiro para a cadeira de rodas. E ele começou a andar no skate e eu comecei a ficar mais preocupada. Eu falei, irmão, sol de 40 graus, ele no skate andando, não sei para onde ele vai, nem de onde ele vem, mas ele tá sempre passando ali na Avenida Santa Cruz, no skate, um sol infernal, o chão pegando fogo. Vamos comprar. E quando a cadeira dele de rodas quebrou, a igreja não tinha dinheiro para comprar uma cadeira de rodas. E alguém bateu na minha porta e falou, pastora, o skate dele quebrou, ele tá ali embaixo da chuva, embaixo de uma árvore. Mora lá no Viegas, pô, de Bangu até o Viegas. Eu tô no Viegas, eu vim andando, é 50 minutos que eu levo andando até aqui. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu falei, irmã, não tem, a igreja não tem. Meu marido tá desempregado. Aliás, eu acho que ele tinha começado a trabalhar por aquele dia. Meu marido começou a trabalhar por esses dias, eu não tenho. Tem muita gente que acha que pastor é rico. Irmão, pastor não é rico não, irmão. Pastor tira do bolso, não tem noção. Aí ela falando, eu falando e eu pensando, Deus... Eu falei, irmã, a única cadeira de roda que tem aqui é da minha mãe, não posso dar a cadeira de roda da minha mãe. Minha mãe fica sentadinha aqui na sala comigo. Se eu tô lá fora lavando o quintal, botando a roupa na corda, minha mãe tá lá fora comigo. É a cadeira que eu levo minha mãe na rua, para ir no médico, para ir no shopping. Minha mãe não pode ficar sem cadeira não, irmão. Minha mãe fica na cama à noite e um pouco durante o dia para descansar, mas a maior parte do tempo minha mãe fica sentadinha. Não posso não. Mas aí vem na minha mente, Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou deixar uma pessoa na chuva, Senhor? Como é que eu vou deixar uma pessoa na chuva? Mora lá no Viego, cheio de quebra. Como é que ele vai para casa, meu pai? Aí eu falei, meu Deus, me ajuda. Quando eu vi, eu tava pegando a cadeira da minha mãe, falando, Senhor, e agora como é que eu vou botar outra? A cadeira da minha mãe, apesar de ser velhinha, é uma boa cadeira. É uma cadeira que custa 2.000 e pouco. Eu tava vendo lá um modelo lá, toda acolchoadinha, bonitinha. Tava velhinha, mas caramba, 2.000 e pouco. Aonde que eu ia arrumar 2.000 e pouco, irmão? Aí dei uma cadeira da minha mãe. Aí eu peguei, eu dizimo, meu marido dizima, tá? Deus abriu portas na minha vida, eu falei que queria tirar. Eu falei, Deus, eu quero tirar minha mãe do hospital. Hoje eu estava até conversando com meu marido, foram quase 6 meses no hospital, onde eu descobri que eu vivia numa zona muito boa de conforto. Eu não sabia que tinha pessoas que estão há 2, 3 anos internadas no hospital, que tem família, não pode ir para casa. Eu vi coisas, eu vi o mundo espiritual, eu vi muita gente ali dentro do hospital porque estava embaixo de obra de feitiçaria. Eu desafio, irmão, eu sei que, não vou mentir não, a gente sente a opressão quando estão fazendo obra de feitiçaria. Mas a palavra de Deus fala que contra Jacó não vale encantamento. Se eu for Jacó de verdade, porque Deus uma vez falou, mas tem que ser Jacó. Ou seja, não basta eu levantar a mão e falar para os outros, eu sou crente, irmão, eu sou crente. E não ter posição de crente, caráter de crente, sabe? Eu tô aqui sozinha no monte, tá cheio de gente no monte. Eu não gosto de vir pro monte com muita gente. Eu, como pastora, eu devia trazer um grupo, mas eu não tenho carro, não tem mesmo como trazer. E a pé fica difícil. Eu gosto de andar, mas nem todo mundo pode andar essa distância toda, né? Eu gosto de estar sozinha no monte porque é eu e Deus. Se eu estou no banheiro, é eu e Deus. Se eu estou na minha sala e não tem ninguém, é eu e Deus. A minha casa pode estar vazia, mas Deus está comigo. Então, quando o crente entende que ele nunca está sozinho, sempre está com Deus perto e o diabo ao derredor, buscando um lacinho, eu começo a ter cara de crente. Então, contra Jacó não vale encantamento. Aí eu te pergunto, tem muita gente, irmão, e pode crer, está sendo usado por Satanás para falar que não é necessário mais igreja. Já morou na minha casa radinho, na igreja falava, ela é maluca, esse garoto vai estrupar as filhas dela. Mas eu falava, Senhor, o Senhor trouxe. Ele me chamava de mãe. E eu perdi ele por bobeira, porque ele, na verdade, ele tinha mãe
Mas eu não entendi que eu tinha. Eu falei, David, o nome dele é David. Na Vila Aliança ele é conhecido como Léo Moura. Nos muros estava pintado saudades de Léo Moura, agora não tem nem mais isso. Já acabou. Um dia a polícia entrou e aquilo que Deus veio falando há anos, Deus dando livramento um após o outro. Mas o David não largou. Eu não sei se o David chegou até mim com 11 anos. David cresceu. Uma hora David aprontava. Uma vez disseram, tia Márcia, David arrancou o braço de um homem com uma arma. E eu fui até lá. Teve uma vez que ele saiu lá de casa, ele pegou um relógio da minha filha e levou. Aí eu tava vindo da Aliança, aí a Diana, mãe, olha lá o David, ele tava no meio dos bandidos. Aí eu fui lá brigar com ele. Aí conforme eu comecei a brigar, os bandidos, é tua mãe, David. David não, Léo Moura, né? Na favela não chama pelo nome. É tua mãe, Léo Moura. Aí, não, é maluca. Eu, agora é maluca, né, David? Agora é maluca, né? Agora é maluca. Mas quando mora lá em casa, aí não é mãe não, né? Que não sei o quê. Aí ele escondendo o relógio. Aí os bandidos, ô Léo Moura, é tua mãe, não é tua mãe? Não, cara, é maluca. E eu gritando com eles. Irmão, não tenho medo de tiro, não tenho medo de bala, não. Sabe por quê? No dia que eu morrer, eu vou pro céu. E os bandidos, sabe o que fizeram? Vendo a autoridade que eu estava falando com ele, se afastaram. E eu briguei muito com o Léo Moura naquele dia. Porque, na verdade, aquele ali já era o Léo Moura, não era mais o meu David. Passou um tempo, ele passou, estava sentado, tomando conta lá da boca. Eu passei indo para casa, eu uso muito a Vila Aliança para ir para casa. Eu não moro dentro da Vila Aliança. Tem gente que pensa que eu moro de tanto que eu ando por lá. E eu passando, voltando, ele me viu de longe, eu olhei, só acenei para ele, porque não havia mais nada que eu pudesse fazer, né? Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele gritou, mãe, eu te amo. Acho que foi a última vez que eu vi. Só que se eu falar para você que esse menino estava no tráfico, porque ele não tinha mãe de verdade, para pagar um preço por ele. Se eu te disser que esse menino, ele cresceu no tráfico porque para sustentar a família, sustentar o vício dos familiares. Vamos proteger nossas crianças, irmão. Eu amo o ministério infantil. E no dia que a gente tiver uma igreja grande, eu quero um lugar bem grande, com bastante espaço, eu vou lá buscar essas crianças. Eu vou lá buscar essas crianças. Aí tem um bando de gente usado por Satanás, dizendo, não tem mais que dizimar não, irmão. É muito difícil, irmão, fazer a obra sem dinheiro. Deus abre porta. Quem, na verdade, paga o aluguel da casa dele, quem compra a bateria, quem compra violão, é o próprio Deus. Mas como ele faz? Ele abençoa eu, abençoa você. Eu não sei, lá em Eclesiastes, o provérbio, Salomão fala, eu já vi coisas justas acontecendo a injustos e coisas injustas acontecendo aos justos, né? Coisas justas acontecendo aos injustos. Ou seja, boas coisas acontecendo, pessoas que não praticam a justiça. E coisas ruins acontecendo a pessoas que praticam a justiça. Salomão falando, né? Tudo é vaidade. Porque às vezes eu pergunto, Deus, por que tu não deposita um dinheiro na minha conta? Porque tu sabe que o teu vai sair até mais, né? Porque eu vou tirar o dízimo, eu vou tirar a oferta, se faltar alguma coisa eu vou comprar, não vou deixar faltar. A quantidade de lâmpada que se queima, a gente usa lâmpadas de 15, 20 reais. Tu que só não deposita, né? Mas Deus tem depositado dinheiro, tem aberto conta, botado dinheiro. Lá em Malaquias fala, que Deus fala assim, que me roubais? E ainda Deus ainda fala que a pessoa pergunta para ele, o que estamos te roubando, Senhor? E Deus fala, nos dízimos, nas ofertas. Lá em Oséias, não, acho que é Amós, fala que as pessoas estão preocupadas em fazer suas casas, né? Levando para os dias de hoje, que eu gosto de trazer, né? Moisés estaria falando, se Moisés estivesse falando hoje, a pessoa está preocupada em botar uma TV de 50, né? De LCD de 50, com celular de 1.000 e pouco, 2.000, né? Em sofá de 4.000, em deixar a sua casa, sabe, com bom, melhor. O celular tem que ser atualizado, tem que ser tudo coisa, né? Tem que ir para churrascaria, mas a casa do Senhor toda quebrada, a casa do Senhor cheia de necessidade.
Quando nós chegamos no Ministério Oliveira, irmão, fica um empurrando pro outro, é um tal de eu não acredito em dízimo, mas quer beber água gelada. Eu não acredito em dízimo, mas quer ficar embaixo do ar-condicionado. É muito mais fácil para uma igreja que já está pronta, que outro dizimou, que outro ofertou, que outro está ajudando a pagar a conta, porque uma conta de luz com uma igreja cheia de ar-condicionado, fresquinha, bonitinha, é muito bom chegar numa igreja e encontrar um ministério de louvor com tudo lá, aquela coisa linda, maravilhosa, já pronto, que outro dizimou, que outro ofertou. É muito bom. Eu não acredito em dízimo. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu não faço nada para edificar na casa do Senhor. Essa é a verdade, né? Que possamos colocar no coração. Eu quero ser como aquele que Neemias chamou. Porque Neemias, ele estava dentro do reino, vestindo roupa de príncipe, comendo roupa de rei. Ele era copeiro, copeiro não era faxineira, como eu disse, eu trabalhei fazendo faxina, não estou desmerecendo, mas copeiro era um alto cargo do governo, ou seja, ele estava muito bem obrigado, e ele largou tudo isso para ir para Jerusalém edificar os muros. Mas acontece que lá em Jerusalém tinha um povo lá. Você sabia que tinha um povo lá? Vivendo no meio dos destroços, ou seja, acostumado a ver tudo quebrado, a ver tudo ruim, sabe? Estava acostumado, chorava, tá tudo quebrado, mas não se levantava para fazer nada. É só orar e falar, Senhor, eu quero edificar. Porque a palavra fala que Neemias começou a chorar quando descobriu o estado que estava a casa de Deus, porque Jerusalém significava a casa do Senhor. E ele começou a chorar, ele estava muito bem, irmãos. Ele podia falar assim, vou só orar. Mas ele orou e pediu a Deus condições, e Deus foi abrindo condições, e ele chegou lá, e ele começou a levantar um povo que estava parado. Líder é assim, líder é chamado para levantar e mostrar o que é preciso ser feito. E aquele povo começou a se levantar e edificar. E a palavra fala que os muros foram restaurados, mas ainda faltavam as portas. Ou seja, tudo que nós começarmos a fazer, temos que ir até o fim. Não pode deixar nada inacabado. E tudo foi feito enquanto eles edificaram o muro, as portas de Jerusalém, da casa do Senhor. A verdade é que eles estavam edificando as suas próprias casas. Porque tudo que nós fazemos para Deus, a recompensa vem dele. É ele que nos paga. Não faça para agradar pastor nem pastora, faça para Deus. O dízimo não é para pastor, para pastora, é para Deus. A casa do Senhor, as igrejas mesmo, de homens e mulheres de Deus que eu conheço, estão se fechando porque o pastor não aguenta mais dormir e não saber. Fala, Senhor, abre porta, e o pastor está vendo que Deus está abençoando, e as pessoas fugindo com dinheiro, mas não ajuda a pagar aluguel, né? E Deus abençoando, Deus enviando. É claro que naquele grande dia tudo isso vai ser cobrado, tá? Não pensa que está saindo passando batida, Deus não está fazendo nada. Calma, irmão. Calma, que tudo de bom e ruim, nós vamos ser julgados. Tudo vai ser pesado na balança, tudo, tudo. Então, cabe a gente julgar. Isso aí é ele que vai fazer. Quando nós chegamos no Ministério Oliveira, só para encerrar, meu marido estava desviado. É, pastor João, mas na época ele era presbítero, estava desviado. E eu paguei um preço para o meu marido estar dentro da casa do Senhor, né? O curso Casais e Família Reconstruindo fala muito desse preço que eu paguei para o meu marido hoje ser um pastor, e também de outras famílias que eu acompanho. E quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, eram umas garrafas dessas de refrigerante, cheio de gelo, que era colocado no freezer, e colocava em cima de uma madeira velha, e ali botava uns copos descartáveis, as pessoas bebiam, e aquilo não incomodava. Eu, quando cheguei, aquilo começou a me incomodar muito. E eu lembro até hoje que faltava acho que uns 10 ou 5 dias para pagar aluguel e não tinha. Estava faltando metade do dinheiro do aluguel. O Júnior agoniado. Deus envia, mas Deus abençoando, irmão. Deus abençoando. Deus envia, Senhor, tá faltando, tá chegando o dia de pagar aluguel e tal, como é que vai ser? E Deus abençoando o povo, e o povo não dizimando, não ofertando. Não é todo mundo não, tinha uma minoria. Mas por incrível que pareça, a minoria dizimava no pouco. Tinha gente que dava testemunho de dízimo no pouco, mas quando Deus colocou no muito, não dizimou não, irmão. E eu fui
eu tenho o hábito de falar alto, meu marido passando, eu falei assim, poxa, tá faltando uns dias para pagar o aluguel e tá faltando dinheiro. Meu marido passou e falou, dinheiro para quê? Para pagar o aluguel, amor, tá faltando, ainda só tem metade, acho que só tem metade do dinheiro. E Deus tinha aberto uma porta, Deus já tinha avisado meu marido que ia botar ele uma porta melhor de emprego para ele sustentar a família dele. Olha que coisa linda. E ele lá fazendo umas bobeirinhas para parar no escritório, ganhando super bem. Deus avisou que ia botar e Deus cumpriu. Olha como é que Deus faz. E quando eu falei isso, daqui a pouco meu marido todo arrumado, eu falei, tu vai aonde? Né? Eu vou para a igreja, tu vai para onde? Aí ele falou, vou para a igreja contigo. Aí começou a rir, posso não? Eu falei, pode. Cara, olha como é que Deus é lindo. Sabe por que ele foi? Ele tinha recebido, eu não lembrava. Ele pegou o dízimo e uma oferta, botou no envelope e levou para a igreja. Porque a alma dele estava se partindo de saber que o filho dele, Júnior, que era o pastor da igreja, que ele chama de filho, ele é padrasto, tá? Mas ele fala, meu filho Júnior, tá desesperado, sem dinheiro para pagar o aluguel. E ele foi lá e dizimou, e o Júnior conseguiu pagar o aluguel. E assim meu marido voltou para a casa do Senhor nesse dia. Passado um tempo eu falei, poxa amor, tá me incomodando. Eu não tenho cartão, eu não tenho como comprar um filtro para a igreja, mas aquelas garrafas, ai, coisa nojenta, suja, dentro da casa do Senhor, nem na nossa casa é assim, amor. A gente não tem um filtro decente, mas a gente tem o nosso filtrozinho, né, junto, acoplado à bica, mas aquilo ali tá muito feio. Aí outro dia ele falou assim, amor, levanta. Eu falei, vamos aonde? Ele, vou pegar o cartão, dinheiro para comprar à vista eu não tenho não, mas para parcelar um filtro e pagar aos poucos. E detalhe, tá? Ele continuou dando o dízimo dele. O filtro foi oferta. Ele parcelou e ele ficou pagando como oferta. Tem gente sofrendo para dar o dízimo. Meu marido sempre foi abençoado por Deus. E sempre será abençoado por Deus. Às vezes a gente entra num desertozinho, mas por causa de nós mesmos, da nossa desobediência. Quando voltamos para dentro do querer de Deus, Deus novamente abençoa. E não tem nos faltado nada, para a glória de Deus. Amém?